Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 24, Bispo Libério, na página 86 do nosso material didático. Bom, estamos ainda no ano 366 da era cristã, ok? 50 e poucos anos, pouco mais de 50 anos, desde aquela suposta conversão de Constantino, né? Então, esse bispo Libério foi o bispo da cidade de Roma, de 352 a 366. Elaborou uma lista dos bispos de Roma, desde o primeiro, que teria sido Pedro, até o seu bispado. Bom, eu coloquei aqui como eu estudo de história, né? De onde os católicos, um dos documentos que os católicos apresentam é esse documento do bispo Libério. Mas eu mostrei para vocês que já tinham escritos, os bispos de Roma já vinham defendendo isso. Tá bom? Então, o que ele fez aqui foi comprovar, né, o que Roma vinha defendendo e escrever isso num documento. Então, eu aproveitei esse momento aqui para comentar. Olha, ninguém questiona a existência de uma igreja em Roma desde os dias do Novo Testamento. Temos até a Epístola aos Romanos. O que se questiona é a doutrina da supremacia da Igreja de Roma sobre as outras igrejas. Essa não cola, ainda mais sabendo que essa igreja já acreditava em purgatório, ou seja, já praticava paganismo. Irmãos, lembre-se, essa igreja, né, quando você entrava nela, a partir de Constantino, por exemplo, você encontrava um esqueleto dentro da igreja. Isso não é uma ilustração. Estou falando para vocês, é verdade. Você encontrava um esqueleto dentro da igreja. Né? Que esqueleto é esse? Esse é o esqueleto de Estevão, o Marte, primeiro Marte. Os demônios, quando passam perto desse esqueleto, eles tremem. E botavam pessoas para passar lá, ter uma tremedeira. Não? Uma coisa que é claramente mostrando que era uma igreja pagã. Né? Já acreditavam em purgatório. Constantino, a história comprova que ele continuou praticando o culto pagão, inclusive como pontífice máximo, sacerdote, né, do culto pagão, ele sacrificava ainda aos deuses pagãos. Então, aquilo ali era uma igreja pagã. Agora, ela já vinha praticando coisas erradas há muito tempo. Com Constantino, ela assumiu o paganismo, mas ela já vinha adotando doutrinas erradas, como o batismo de recém-nascido, foi adotado cerca de 70 anos antes de Constantino, e que é uma doutrina errada. Cristianismo exige confissão de fé e ponto. Não existe outra possibilidade. Todas as pessoas que um dia foram batizadas quando crianças foram batizadas em igrejas erradas. As igrejas que fazem isso estão erradas. Então, a Igreja Católica, por exemplo, se você fosse num culto nesse período, você veria lá, né, vou visitar uma igreja, como está a igreja de Roma? Você já ia encontrar um padre lá com um incenso nas mãos. E até de onde que vem esse termo padre usando para a igreja? Você pode ver, era o nome que se dava aos sacerdotes de Júpiter. Todos eles eram chamados de padre. Na religião antiga era assim, como é na religião africana, que as pessoas normalmente chamam de pai. Tá bom? Então, na religião de Júpiter, eles chamavam de padre. Daí é que ficou o padre. Então, encontraria um padre com incenso, exatamente como acontecia no paganismo, né? Ou seja, algo inaceitável. Então, se a pessoa chegasse, você entrar numa igreja e ver essas coisas, é claro que você vai, como cristão, você vai sair dali, né? O comentário prossegue. Para descrever a situação do catolicismo, façamos um resumo da sua existência desde Constantino. A Igreja Católica nasceu em 312. Passados 13 anos, em 325, o Império estava dividido entre católico romano, também chamado de católico niceno. Em 337, com a morte de Constantino, os filhos adotaram um catolicismo para cada parte do Império. O Império do Oriente, com sede em Constantinopla,
liderado por Constâncio II, era católico ariano, ou seja, mostrando para vocês a divisão, né? Então era católico ariano. O Império do Ocidente, com sede em Roma, liderado por Constante I, permaneceu católico romano. Em 350, o ariano Constâncio II assumiu o governo de todo o Império e exigiu que o bispo de Roma seguisse a mesma linha. Então você veja como era o sistema que nós chamamos de cesaropapismo. É assim que a história neutra. Se você for para um católico, um protestante, um reformado, não. Mas um historiador neutro, ele chama isso aqui de cesaropapismo, ou seja, em que o César, o imperador, ele era a maior autoridade da igreja. E isso não existe dúvida. Né? Desde Constantino, ele era o pontífice máximo, né, do culto ao demônio no Império Romano, porque ele continuou praticando esse culto, mas ele também era o pontífice máximo da Igreja Católica. E agora, vamos dizer, o pontífice máximo, que é Constâncio II, ele vai exigir, então, agora que o Papa, ou o Bispo de Roma, né, ele assine uma confissão dizendo que, na verdade, Ário está certo, ou seja, quem morreu na cruz foi um Deus menor, não foi um Deus eterno. Bom, vamos ver o que diz Justo Gonzalez no seu livro A Era dos Gigantes. Mas, mais tarde, Constâncio acabou sendo o único dono do império. E foi então que, como diria Jerônimo, o mundo despertou de um sono profundo e percebeu que tinha ficado ariano. Bom, a pausa Jerônimo é depois um católico romano, né? O catolicismo romano vai ser retomado no Império. Hoje, nesse momento, o Império é ariano, como Constâncio II, né? E foi ariano. Então, Jerônimo ele fala isso, caramba, nos tornamos arianos. Bom, e prossegue. Os líderes nicenos tiveram novamente de abandonar suas dioceses. E a pressão imperial foi tão grande que mais tarde os anciãos Ócio de Córdoba e Libério, o bispo de Roma, assinaram uma confissão ariana. Ou seja, eles falaram, não, tudo bem, eu confesso que, na verdade, quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. Enquanto nós sabemos que ambos estavam errados. Nenhum Deus morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o homem Jesus. Isso é claro. Mas era o que eles discutiam. Bom, então o que isso prova? Isso prova que nós estamos exatamente diante do cesaropapismo, né, em que o imperador, ele governa. Se o imperador der uma ordem, né, o Papa tem simplesmente que obedecer. É o imperador que coloca a pessoa como Papa. Isso não existe dúvida. Ou como bispo de Roma, né? Ok?